Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Gutierrez Souza, para quem me conhece. Eu tô aqui, ou para quem não me conhece, né? E eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre o meu processo criativo. Eu sou designer gráfico há quase 10 anos e eu já trabalhei com bastante coisa. Já trabalhei em agência de publicidade, eu tenho pós em marketing, né? E trabalho com conteúdo digital há uns 10 anos também, desde que terminei o curso de design gráfico. E passei por muitos tipos de processo criativo até desenvolver o meu próprio processo criativo, que foi. é, ele surgiu de uma forma muito pessoal, e ele se acentuou muito mais durante essa pandemia, que foi quando eu resolvi transformar isso num livro. E aí eu vou mostrar para vocês hoje um pouco de como foi, tudo foi acontecendo assim muito naturalmente. Por isso que eu chamo o meu processo criativo de processo criativo honesto. Para começar, eu queria dizer para vocês que todas as todo o webinar vai ficar gravado, né? E tá acontecendo esse evento semanalmente. Então, semana que vem a gente vai ter outro e vocês fiquem de olho na rede social da Adobe, beleza? Vocês podem ver todas essas gravações no link que a moderação vai enviar no chat. E o Adobe Stock tem um banco de acesso gratuito. A moderação vai enviar tudo no chat também, beleza? Dito isso, vamos começar. É, eu dividi o meu processo criativo. Vou começar lá do passado. Eu já disse para vocês que trabalhei em agência de publicidade e o meu primeiro processo criativo que eu tive contato na época da agência era um processo criativo em equipe, né? Então, tipo assim, era muito mais dinâmico, mas ao mesmo tempo ele era muito mais regrado, porque além de ser um processo criativo que acontecia em equipe, ele acontecia com um briefing próprio. Eu já adianto para vocês que eu vou falar hoje mais sobre um briefing pessoal de artista, mas eu quero fazer essa comparação. Ele acontecia, o meu processo criativo em equipe, na agência, ele aparecia, ou ele acontecia com um briefing, com problemas muito grandes, que é a função de quem trabalha com publicidade, resolver o problema do cliente, né? E aí, a gente se pegava muitas vezes com um problema muito complicado, que eu não sei se acontece em todos os cursos de design e publicidade, ou se é só no meu, mas eu acho que é bem comum, pelo que eu já conversei com outras pessoas, que é o fato de a faculdade se apegar muito a case de sucesso. A faculdade se apega muito a case de sucesso. Você só estuda coisa que teve sucesso, sabe? Você não estuda aquele mercadinho da sua cidade que precisa melhorar as vendas, sabe? Você só estuda umas coisas muito grandiosas que fizeram muita diferença na vida das pessoas, assim. Sendo que o mercadinho, ele faz diferença na vida daquelas pessoas que vivem naquele lugar. Então, assim, ele precisa de uma solução para o problema dele, entendeu? Então, acho que o primeiro grande desafio que eu tive na agência, enquanto processo criativo, assim, foi entender que eu tinha que me desvincular, foi muito difícil, me desvincular de todo o processo criativo que eu aprendi na faculdade, que era todo muito grandioso, com muito dinheiro envolvido e tudo mais, para poder fazer coisas absurdas e ter muito dinheiro para fazer uma campanha grande. E pensar num processo criativo onde eu conseguisse ser honesto com a minha realidade, com a realidade do cliente, com a realidade daquelas pessoas que estavam precisando
daquela solução, né? Então, foi onde eu comecei a desconstruir as coisas que eu aprendi na faculdade. Eu não estou renegando o que eu aprendi na faculdade, eu estou dizendo que lá eu aprendi a fazer tudo muito engessado. E quando você se depara com problemas reais, esses problemas reais eles não são engessados, eles são às vezes muito fluidos e você precisa correr atrás e segurar tudo e resolver, né? Então, eu lembro muito de uma frase que o cliente falou nessa época, que foi: você tem que fazer esse trabalho é, pensando em quem vai receber isso. E aí eu fiz, pensando em como eu ia receber isso. E aí eu fiz um negócio todo clean e tal, muito bonito, assim, que era como eu queria receber aquilo. E ainda muito trabalhando em cima de coisas que eu tinha aprendido na faculdade. E aí o cliente foi e bateu de frente e disse: acho que você não entendeu direito. E quando eu falo eu estou falando de uma equipe que trabalhava junto. Assim, eu falo mais assim, como eu tive tive que resolver isso juntamente com a equipe. E era tipo assim, ele falou: como é, você não entendeu isso. Eu falei: como você quer ver isso, mas você não se inseriu no lugar. Como você quer receber isso no centro de João Pessoa, meio-dia, que é quando as pessoas vão receber isso? Como você gostaria de ver? Eu tinha entregado um panfleto para ele, tipo, bem clean mesmo, assim, bem consultório, porque era de dentista. E ele falou isso e eu fiquei: caramba, no centro de João Pessoa, de meio-dia, não ia conseguir, não ia me chamar a atenção isso aqui, de fato. Então, o que é que eu fiz? Eu fui no centro de João Pessoa, eu me inseri naquela realidade e comecei a desbravar como eram os outros panfletos, como era que as pessoas recebiam e como elas enxergavam aquilo. E esse assim foi o primeiro passo que eu dei para entender que se inserir num ambiente, se inserir numa conversa, num sentimento, numa situação, faz total diferença na hora de que você tem um briefing, que você tem um processo criativo para dar conta, assim, sabe? E aí eu disse: nossa, vamos resolver isso aqui. E comecei a pensar, a gente chegou a uma conclusão. Eu não vou ter exemplos para vocês, mas a gente conseguiu fazer uma coisa que deu muito certo. E aí, por que que eu trouxe isso para vocês, assim, esse primeiro exemplo? Porque foi de fato o primeiro olhar que eu tive para essa desconstrução do processo criativo engessado, assim, sabe? E eu não estou dizendo também que eu não utilizo de processos criativos de brainstorms que existem em livros e exemplos, sabe? E eu vou mostrar para vocês também um ponto, porque eu usei um tipo de brainstorming desses que são desses métodos muito engessados, assim, que eu chamo de engessado e não quer dizer que é ruim, só quer dizer que é mais focado assim. E também funciona. Só que o meu processo criativo ele é misto e eu só faço esse tipo de processo de brainstorm e tudo mais se eu realmente quiser um resultado específico. Como eu posso explicar esse resultado específico? Sei lá. Vou começar já a falar um pouco sobre o meu livro. O nome do meu livro. O nome do meu livro, eu precisava de uma coisa impactante. Eu precisava de um nome que me representasse, que representasse a minha história e que vendesse. Eram essas três coisas. Então eu precisava ir muito direto, sabe? Eu precisava ir muito direto. Eu não tinha como simplesmente fazer como eu fiz no meu outro processo criativo, que foi ir para o centro de João Pessoa e entender aquela realidade. Eu precisei entender muita coisa para fazer esse processo. E aí era um livro sobre mim, e quem melhor do que os meus amigos para fazer, para saber sobre mim, né? Assim, tipo, minha família e os meus amigos. Como eu não moro com a minha família,
É, o processo do meu livro aconteceu um brainstorming. Acho que o nome do método é método 653. Eu acho que é isso, 653. Eu não vou ter certeza agora, mas é um método bem famoso que você chama 6 pessoas e cada pessoa dá uma ideia e todo mundo vai anotando e anotando embaixo. E no final das contas eu fiquei com todos os papéis e avaliei todos sozinho e consegui chegar no nome do livro. Isso já foi bem depois do livro já estar encaminhado. Tipo assim, o livro já tinha ideia, na verdade eu não sabia se ia ser um livro, mas eu estou dizendo aqui, mostrando para vocês que dá para usar as duas formas de métodos e de processos é, de forma onde elas podem se unir, né? E se vocês, inclusive, vou só interromper aqui para dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando no chat, que no final eu vou responder tudinho. E se eu não conseguir responder tudo no final, vocês podem me procurar, e eu vou tirar essas dúvidas. Eu escrevi um pouco sobre o processo criativo honesto, e agora falando um pouco sobre esse processo criativo de equipe, eu vou falar um pouco também sobre o processo criativo honesto para vocês entenderem. Entenderem e compararem. Assim, eu escrevi aqui, eu estava tentando trazer naturalmente, mas eu vou ler porque acho que vai ficar mais interessante. Ser honesto com o seu processo criativo é ser honesto com você, é entender como você se sente naquele momento, do que você precisa e o que você pode fazer para suprir essa necessidade. A partir disso, você terá maior controle sobre o caminho que você pode seguir. Lembrando do exemplo que eu dei de ir lá na Lagoa e tudo mais, nesse momento eu fui na Lagoa, é o centro de uma pessoa. Nesse momento eu entendi a necessidade do meu cliente, eu entendi o que era preciso eu fazer para atingir a necessidade do meu cliente, e aí eu fui lá e me inseri no lugar. Não existia a pandemia, tipo, as pessoas estavam soltas na rua naturalmente, e isso foi muito tempo atrás, uns 9 anos atrás, eu acho. E é, aconteceu assim, foi da forma como eu consegui me inserir no lugar para poder tirar desse lugar o que eu poderia, a solução para o meu problema, né? É, eu vou falar agora sobre o processo criativo do meu livro. É, já falei um pouco sobre a criação do nome. O nome do meu livro é Sertão. Como eu falei para vocês, foi um nome que eu cheguei baseado num método, né? E esse método foi muito, muito útil para encontrar esse nome, mas ele só foi útil porque eu estava com pessoas que entendiam o meu sentimento. Antes dos meus amigos virem na minha casa, fazer, inclusive também antes da pandemia, é, eles, eles sentaram na minha mesa e eu falei, ó, eu vou fazer um livro, o livro é sobre mim, sobre como eu sou, sobre ser intenso, sobre essa minha fase mais sentimental, assim, mas precisa ser muito mais que isso. Precisa ter Nordeste, precisa ter, sabe, raízes. Eu preciso que seja um nome que me mostre tudo isso, que me mostre o meu lado intenso, o meu lado sentimental, mas que me mostre também e mostre para as pessoas as minhas raízes que eram muito importantes para mim, que são, no caso, que era importante para mim estar no livro. E foi isso, eu fiz, ó, desenha, escreve, sei lá, abre o coração.
E é muito curioso que todo processo criativo em equipe, sobretudo com quem não é da área, e mais ainda quando se trata de seus amigos, começa muito tímido, começa um processo criativo muito tímido. Começa rindo, começa, sabe, não sei o que fazer e tal. Só que o processo criativo, ele é um negócio que surge muito rápido e muito é, natural, assim, sabe? Quando vem, nossa, é muito bom a inspiração, assim, quando vem, ou quando você tá seguindo ali no ritmo que você tava, ela vem de um jeito muito incrível. E tava todo mundo desconfiando do processo, assim, sabe? Todos os meus amigos estavam, não vai dar em nada isso e tal. Sobretudo porque eu fiz um negócio bem informal até, porque eles não eram da área, e eu não quis assustar ninguém. E todo mundo ficou tipo, era reunião com café e coca, sabe? Tipo, pão de queijo. Isso aqui só. Acho que eles no final das contas só estavam achando que era mais uma tarde em amigos, sabe? Mas foi um rolê que no meio, assim, no meio do processo, eles entenderam que a gente estava ali para fazer aquilo. E partiu muito, muito de mim, assim, esse controle do tempo de e aos poucos ir fazendo com que eles falassem sério, sabe? Que eles entendessem que aquilo era sério. E aí a gente chegou no nome Sertão, né? Na verdade, o rolê foi tão bom que a gente já conseguiu definir no mesmo dia o nome do livro e da sequência, assim, sabe? Eu já tenho definido o nome da sequência, que ainda não posso falar, porque está sendo escrita, mas foi, tipo assim, tão bom que já veio seguido, assim, sabe? E eu fiquei muito, muito feliz com isso. O meu processo criativo para escrever o livro, aí ele foi outro rolê completamente diferente. E aí vocês tomem um gole d'água aí, tomem um café, puxem um café e prestem atenção, porque foi a coisa mais desafiadora que eu tive na vida, assim, porque eu estava planejando fazer o livro desde fevereiro de 2019, ou 2020, e a pandemia começou bem uns 2 meses depois, um mês depois por aí. E eu estava escrevendo, assim, escrevendo. Para quem não conhece eu vou mostrar para vocês hoje algumas páginas, mas todo o meu livro é composto por um pequeno texto e uma ilustração. E são páginas avulsas. As páginas elas têm uma conexão uma com a outra, que é tudo sobre se sentir muito, sobre ser uma pessoa intensa. Algumas páginas até conversam bastante, que tudo fez parte de um esquema de páginas que eu fui montando para que o livro ficasse mais dinâmico. Mas elas são páginas que funcionam muito bem sozinhas também, sabe? Como o meu trabalho ele é muito dentro da internet e assim ele cresceu muito com as pessoas compartilhando os meus posts com frases e ilustrações. Eu pensei em fazer um livro que tivesse essa pegada, assim, sabe? Tipo, cada página funciona como se fosse um post no Instagram. Então eu peguei e disse, não, vamos lá, tá tudo sob controle. Eu vou continuar minha vida aqui, tomando café com os meus amigos, indo para bares e escrevendo o livro da forma com que ele começou a ser escrito. Eu comecei a escrever tudo baseado em conversas que eu tinha e acessando sentimentos que eu, às vezes, não conseguia acessar sozinho. Então, eu estava aqui numa conversa com um amigo meu num bar ou numa cafeteria, conversando sobre a vida, conversando sobre os problemas, e vinha a, o rolê de escrever sobre o livro. E
a coisa mais importante para uma pessoa artista ou é, da área de. Só um segundo, gente. E, deixa eu ver aqui, porque tá dando reconexão aqui. Mas deixa só um minutinho. Foi só um aviso, mas deu tudo certo. É, vocês estão me vendo e ouvindo, então vamos lá, vamos continuar. Onde eu parei? Sim. Eu disse, vou continuar indo para os bares e cafeterias com os meus amigos e eu estava falando que é muito importante para uma pessoa que trabalha com processo criativo no geral ter um caderno e um lápis que ande junto sempre ou ter um chat pessoal, assim, sabe? Um grupo que você bota uma pessoa ali, tira e fica ali para ficar um bloco de notas, uma coisa assim. A coisa mais prática que você conseguir ter na mão para fazer. Se você usa mais o celular, bota no celular. Se você usa mais um caderno, eu tenho os dois porque eu sou muito de momento. E aí eu sempre estava pronto para aquele momento que vinha o sentimento ali. E eu escrevia, nem seja tipo assim, 3 palavras. Sei lá. Saudade de casa. A gente tava conversando aqui, não, tô com saudade de casa. Saudade de casa. Escrevia isso aqui. E aí depois porque não porque é um tema interessante, não é porque, ai não, saudade de casa tá muito em alta, vou falar sobre isso. Não, era porque tipo assim, a gente conversando, saudade de casa foi um, um trecho da nossa conversa que acessou meu peito ali e mexeu com meus sentimentos. E eu disse, tem uma pontinha aqui que eu consegui explorar. E aí eu ia lá e escrevia. E continuava conversando com a pessoa e tudo mais. Depois chegava em casa e, tipo, eu sempre, meus amigos já estavam muito acostumados a fazer. Peraí, eu vou escrever isso agora. Se tiver algum amigo meu aí, já tá rindo, porque é isso. Tipo assim, pera que eu preciso escrever isso. E aí eu parava a pessoa da conversa assim para escrever. E eu disse, tá tudo sob controle. Vou continuar indo para as cafeterias, vou continuar indo para bares e o livro vai ficar pronto rapidíssimo. Em junho eu já tenho tudo pronto, vai ser incrível. Era fevereiro, eu não esperava que a gente ia passar por tudo isso que a gente passou. E aí veio a pandemia e Gutierre trancado em casa com todos os sentimentos possíveis, todos os sentimentos possíveis que vocês consigam imaginar, né? Porque vocês também ficaram presos e sem conseguir organizar isso. E aí eu fiz, meu Deus do céu, bora organizar esse negócio aqui, agora. Aí eu disse, o que é que eu posso fazer para organizar esses sentimentos? Vou conversar com as pessoas. Só que eu não tinha mais a opção de conversar com as pessoas pessoalmente. Eu fui o quê? Pro digital. Eu tive que, como eu tinha explicado para vocês, sabe, quando eu disse a vocês, se inserir nas situações, era isso que eu estava fazendo. Eu estava me inserindo na minha situação. Eu comecei a falar no meu livro sobre sentimentos que funcionavam à distância, mas que funcionavam presencialmente, sabe? Sentimentos das pessoas que eu estava me conectando e trazendo essas pessoas para perto de mim. Eu chegava lá, como é que você tá, amigo? E aí eu ia lá, conversava com as pessoas, e aí daqui a pouco as pessoas, tá tudo bem, tô com esse sentimento aqui. Eu, nossa, é muito isso, eu tô passando literalmente por isso também. E aí eu conseguia um olhar novo de outra pessoa, eu conseguia debater sobre esse sentimento, conseguia conversar com a pessoa sobre isso e dizer, poxa, realmente é, esse é um bom tema para falar. E eu ia lá e ia para segunda parte do meu processo criativo, que a primeira era essa, entender o sentimento, entender sobre o que eu queria falar,
Essa era a primeira parte. Eu acabei esquecendo de introduzir, mas enfim, a primeira parte é essa: é explorar o sentimento que eu tinha como artista, como pessoa, para que depois eu conseguisse destrinchar esse sentimento. Depois de entender esse sentimento, reconhecer, escrever e tudo mais, eu ia para a parte de organizar o texto. E o que é que eu fiz para organizar esse texto? A minha conversa com os meus amigos, ela é informal. Se eu pego um texto que acontece informalmente, de um sentimento que acontece naturalmente, e eu faço isso ficar genérico, quem vai se identificar com isso? Se eu faço um negócio, um texto de novela, sabe? Tipo, é muito difícil você escutar um texto de novela e se identificar muito, assim, sabe? Porque não é tão natural. É um texto escrito, assim, tipo, é muito difícil. Geralmente tem muito ator que pega o texto e bota ali a essência dele e muda algumas palavras e faz com que fique mais natural. Mas realmente é muito difícil pegar um texto assim pronto e fazer com que ele aconteça de forma que as pessoas se identifiquem, sabe? E aí eu ia lá nisso, eu ia nesse ponto. Eu pegava o sentimento, que era uma identificação de duas pessoas que eu tinha acessado ali de acordo com aquela conversa, a partir daquela conversa, e aí eu levava para o papel e eu começava a escrever isso de várias formas. E aí eu escrevia de, sei lá, a tom de forma que for necessário, e aí eu dizia, poxa, ainda está muito formal. No meu livro tem muito pra, muita palavra assim que é informal. Eu não boto para, não sei o quê. Eu falo pra porque eu penso pra, eu sinto pra, eu não sinto para, sabe? Eu sinto as coisas muito rápido. Eu não, tem muita palavra que eu olhava e dizia, eu não sinto assim. Eu vou refazer isso aqui para ficar mais a minha cara. E eu pego essa forma de escrever, coloco nesse sentimento e consigo fazer a segunda parte do processo, que era escrever o texto, né? E aí, a terceira parte do meu processo criativo é conseguir trazer forma e imagem para aquele texto, né? Como ilustrador e artista que sou, eu não queria trazer só o texto. Eu não me identifico tanto como um escritor ou como um autor. Eu, eu me entendo mais como uma pessoa que registra esses sentimentos, né? Esses, no caso do livro, né? Eu registrei esses sentimentos, acabei transformando um pouco as palavras e tal, mas é isso mesmo, assim, eu sou ilustrador e falo sobre sentimentos. Eu não costumo me chamar de escritor, sabe? Porque, enfim, é outro rolê que eu não domino. Mas é isso. Agora eu ia para a terceira parte do meu processo criativo, que é trazer forma, imagem, uma imagem tocante para aquele texto. Então, o que é que eu faço agora, depois que eu já tenho tudo isso aqui? Eu começo a escrever palavras sobre coisas que têm a ver. Eu tinha falado anteriormente saudade de casa. Então, escrevi o texto sobre saudade de casa. E aí agora, o que é que me lembra a minha casa? Mas tem um ponto. O que é que lembra a casa de todo mundo, de todas as pessoas? Porque eu queria que as pessoas se conectassem com a minha ilustração, sabe? Então, o que é que tem na casa de todo mundo, geralmente? Aqui no Nordeste, eu parti muito do Nordeste porque é a minha experiência. Aqui no Nordeste, na casa, todo mundo toma café. Todo mundo toma café aqui. É uma coisa muito comum. Então, vamos lá, café. É uma das coisas mais presentes no meu livro, assim, sabe? É, e aí eu ia trazendo palavras para que remetessem à saudade de casa.
Depois disso, eu gerava a composição, fazia os esboços e depois marcava, né, ilustração, texto, cores e aí finalizava. Mas o processo era basicamente esse, assim. Tendo em vista que todo o processo ele é muito, como é que eu posso explicar? Ele é muito demorado, assim. Eu tinha, eu tinha um tempo que eu queria assim, ter certeza sobre o sentimento que eu estava acessando, sabe? Eu queria saber se ele era muito honesto, assim, sabe? Quando eu chamo de processo honesto também é isso, assim, eu queria muito saber se aquele sentimento era genuíno ou se eu estava tentando forçar a barra no sentimento que não era meu, que eu não tinha, sabe? Esse era um ponto muito importante do meu processo criativo. Eu desisti de muitas artes já, porque eu notei que eu estava fazendo um negócio que eu estava dando murro em ponta de faca, num sentimento que não era meu, que não fazia sentido para mim e que, apesar de eu entender, de eu compreender, de eu ter empatia com a pessoa que estava ali conversando comigo, que me passou esses sentimentos, que me deu acesso a esses entendimentos de sentimentos, eu tinha muito cuidado para não tipo assim, me apropriar do sentimento das pessoas por um rolê, assim, sabe? Eu tinha um tempo de certeza, assim, realmente eu sinto isso, realmente eu quero falar sobre isso. Esse é um ponto muito importante do meu sentimento, do meu processo criativo também, de entender que eu preciso ter a certeza disso aqui, sabe? E é uma coisa muito pessoal, dá pra. Tem gente que tá aí por aí até hoje falando na internet sobre 1 milhão de coisas que não sente de fato, mas o meu processo ele é muito assim, ele é muito sobre o que eu sinto e sobre como eu estou sentindo. E aí vem um outro ponto que eu queria também abordar aqui com vocês, que é sobre estar, além de ser honesto, que é uma coisa, é ser sincero com o seu sentimento, assim, sabe? Tipo assim, é, é isso que eu tô sentindo, ser fiel, é isso que eu tô sentindo, e eu vou falar sobre isso sim, porque eu estou sentindo isso, sabe? É, eu me sinto triste hoje, eu vou falar sobre tristeza hoje, sabe? Eu vou escrever sobre tristeza hoje. Não é tipo assim, hoje é dia dos namorados, eu vou escrever sobre alegria, sendo que eu não tô feliz, sabe? Eu sei que quando vocês trabalham em agência e tudo mais, e precisa desse tipo de processo criativo, você precisa pensar, e aí você vai ter que se virar nos 30 para acessar conteúdos de pessoas apaixonadas, amantes e com muito amor para dar para você se inserir naquele lugar e conseguir captar a essência, sabe? Mas quando se trata de um artista que pode falar, tem liberdade de falar sobre o que quer, assim como eu sempre optei por estar no lugar onde eu estou por inteiro, sabe? Essa é a palavra, por inteiro. Se eu tô triste, eu tô triste de verdade. Se eu tô feliz de verdade. E se eu tô confuso com os meus sentimentos, se eu não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste, eu tô confuso de verdade, entendeu? Então, eu falo sobre as minhas confusões, eu falo sobre as minhas tristezas, eu falo sobre o meu amor, sobre todas as coisas que eu sinto, porque eu acho que eu tenho que me entregar naquele momento, é o momento de entrega. Existe aquele processo criativo que eu falei, que eu vou atrás de buscar sentimentos, acessar sentimentos para poder produzir, porque eu preciso produzir.
né? E tem esse lugar, esse Gutierre aqui, que acorda já com esse sentimento assim, em evidência, sabe? Tem dia que eu acordo odiando o meu corpo, odiando tudo que tem aqui. E aí eu falo, vou fazer um post dizendo que eu sou maravilhoso, incrível, ou eu vou escrever sobre o desconforto que eu estou sentindo hoje, sabe? É, é muito mais natural você falar sobre aquilo que você está sentindo no dia. Então, essa sinceridade com o que você sente faz parte desse processo criativo, assim, sabe? Desse processo criativo mais honestão que eu tenho tentado trazer para vocês aqui. Um outro ponto que eu abordei assim durante essa minha pandemia de artes, que foi muito voltada para arte. Minha pandemia eu produzi muito, 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 muito nessa pandemia, porque foi o que sobrou para mim, sabe? Foi o que restou, foi produzir, porque eu ainda estou em isolamento, eu ainda não fui vacinado e eu tô tipo assim vivendo a pandemia de verdade ainda, não tô flexibilizando nada. Então, assim, até hoje tem sido a- o meu processo criativo, a minha arte que está me mantendo de pé, assim, sabe? Então, eu produzi muita coisa. E tudo isso eu devo a esse processo mais honesto, assim. Porque já imaginou se eu ficasse nos dias que eu acordei mais tristes ou mais complicados, assim, pensando, ah, não, deixa para produzir amanhã, sabe? Eu não tô bem hoje, não. Se eu fosse produzir só nos dias que eu tô feliz, tipo, quem é que trabalha assim? Quem é que mantém uma vida assim, sabe? Ah, só vou fazer as coisas quando eu tô feliz. Quando eu tô triste, deixa pra lá. Enfim, eu precisei passar por muitos processos de entender como eu tava. E um desses processos foi também um processo muito. Eu, tipo assim, eu fiz coisa pro livro, terminei o livro, publiquei o livro, fiz a campanha no Catarse, né, que, tipo, do financiamento coletivo do livro. Fiz o livro e é isso. E aí agora? Vamos fazer o quê? Tem que produzir aí. Eu vou fazer um outro livro em sequência, com um monte de livro aqui para vender? Não. Vou ter que produzir alguma coisa. E aí eu entrei num rolê, tipo assim, o que é que eu tô com vontade de fazer? Eu liguei a TV e comecei a procurar coisa de entender cerâmica, sabe? Outras coisas. Eu me joguei em outros processos, assim, sabe? Porque eu não conseguia mais fazer post sentimental por um tempo. Eu disse, meu Deus, esgotou a fonte aqui. Mas é porque eu tava, tipo, há um ano já só fazendo coisa, quase um ano já, só escrevendo coisas de sentimento. Eu preciso de um respiro aqui. Inclusive, eu até fiz um post sobre isso, que, tipo, todo mergulho, eu acho que eu lembro até o texto, que é, tipo, todo mergulho precisa de um respiro. Porque realmente eu me inseri tanto no livro que eu precisei fazer outras coisas. E aí eu comecei a fazer umas louças, comecei a fazer cerâmica, tipo, não cerâmica de fato, mas eu comprava pronto e ilustrava e tal, porque naquele rolê eu tava muito entregue, muito de boas, assim, sabe? Foi um rolê que eu não precisei me esforçar tanto, porque eu já tinha. Tipo assim, eu fiz uns desenhos, eu só reproduzia, e foi muito legal, porque deu um tempo para eu descansar, e aí voltar a produzir normalmente, sabe? Eu acho que também tem muito disso, assim, de você se inserir tanto no lugar que você às vezes precisar de um respiro, assim, sabe? E na pandemia a gente não consegue ter coisas como viajar, ir para casa dos amigos, isso aí. Então, tipo assim, a minha folga da arte foi a arte. Só que, tipo, outro tipo de arte, pelo menos, sabe? Para que eu pudesse ter mais controle disso. É, Eu vou agora mostrar para vocês algumas páginas do meu livro que eu selecionei para mostrar para vocês mais ou menos como.
eu apliquei esse processo criativo que eu falei aqui para vocês. Antes eu só vou tomar uma água, porque minha garganta tá bem seca. Só um minutinho. Então, gente, esse é o meu livro Sertão. Eu não sei se aparece para vocês escrito tipo certo ou se está invertido, mas deixa eu ver aqui como é que aparece. Só um minuto. Prontinho. Só estava querendo ter certeza se vocês estavam vendo certo. Esse é o meu livro Sertão. Na verdade, ele também tem um subtítulo que é Retalhos de um Coração que Sente Muito. E é, nele tem, como eu falei, essas ilustrações soltas. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Eu gosto bastante. Essa daqui é uma das mais famosas, assim, que as pessoas mais gostam, que é Morar em mim não é fácil, mas eu venho conseguindo. Essa daqui foi no auge da pandemia, quando eu tava assim me sentindo, nossa, todos os dias eu tô tendo que conviver comigo, tem sido bem difícil. E aí eu sou uma pessoa que me desenho bastante, eu tenho um personagem, eu me desenho bastante, mas eu precisava nessa ilustração mostrar uma, tô procurando a palavra, eu queria mostrar nessa ilustração uma um florescer mesmo. Eu não queria usar essa palavra não, mas era bem um florescer mesmo. Eu queria mostrar uma evolução. É isso, tipo, porque morar em mim não é fácil, mas eu venho conseguindo. Então, tipo assim, se eu venho conseguindo, eu venho tendo evoluções, né? E aí eu trouxe aqui um coração com um band-aid, que eu uso bastante. E esse coração com band-aid representa muito a parte de, tipo, não ser fácil morar em mim. Mas eu venho conseguindo porque eu estou aos poucos florescendo e trouxe aqui também uns coraçõezinhos que eu uso bastante para representar coisas quando eu faço artes bem felizes, assim, sabe? Eu tenho muitos elementos que eu uso. Eu uso muitos elementos na minha arte para representar alguns sentimentos, só que alguns elementos bem discretos, sabe? Tipo, sempre que eu boto um band-aid, eu estou falando um pouquinho sobre dor. Sempre que eu coloco uma florzinha, eu sempre estou falando sobre florescer, sobre alguns sentimentos que vão aparecendo, surgindo. E sempre que eu coloco coração, é uma coisinha mais feliz. Esse aqui também é uma página que amo muito. Às vezes é preciso, eu não consigo ler ao contrário, às vezes é preciso aproveitar a chuva e ser terra fértil. E aí é sobre isso aqui, sobre eu disse, como é que eu posso fazer aproveitando a chuva? E aí eu fiz a nuvenzinha, peguei os elementos e tentei botar essa frase em cima, não achei que ficou bom. Botei aqui do lado, naquele último teste que eu falei para vocês, onde eu junto tudo, sabe? Texto e arte e tudo mais. E essa aqui do lado é mais um desabafo de mais um dia que eu, tipo assim, tava triste, sabe? O meu personagem, ele já era basicamente sempre só de cueca. E aí eu ilustrei mais ainda ele só de cueca na pandemia, porque ele era muita representação de como eu estava vivendo a pandemia, assim, sabe? E como o livro aconteceu durante ela, eu quis falar bastante sobre isso. Esse daqui é um desses dias bem, bem tristes. É um desassossego, um alvoroço e uma falta de coragem. Foi um dia bem difícil, bem difícil, bem difícil.
não é nem a minha ilustração que tem mais técnica. Não é. Mas ela é uma das ilustrações também que a galera gosta muito, porque ela é muito honesta mesmo, assim, sabe? Tipo, eu tava muito mal nesse dia e eu falei e as pessoas elas estavam se entendendo, assim, sabe? Essas duas páginas aqui também são bastante conhecidas. Eu vou ler essa daqui primeiro. Ó. Nossas vivências falam apenas sobre nós, mudam a nossa visão, nossa percepção e atitudes. O outro, bem, o outro é o outro, né? Tipo, isso aqui foi fruto de uma conversa assim que eu cheguei à conclusão que estava conversando com um amigo sobre situações da minha vida de pessoas que não escutavam o que eu tinha para dizer, sabe? E aí eu disse, não tem jeito, é isso, sabe? Tipo, eu falo, falo, falo com essas pessoas, amo muito essas pessoas e falo muito com elas sobre tudo e elas não me escutam, tipo, não tem o que fazer, mas eu não vou deixar de amá-las, mas também não tem mais como ficar batendo de frente, vou ter que entender que conviver com elas é isso. Foi no dia que eu abri mão de bater de frente com essas pessoas sobre esses assuntos, eu fiz essa ilustração aqui. E aí eu fiz a minha cabecinha, tipo assim, que era um lugar muito meu, assim, sabe? É, que as nossas vivências são apenas sobre nós. Então eu abri a cabecinha aqui e fiz tipo como se fosse nossas vivências. Era o meu espaço, é o meu lugar. E às vezes não adianta a gente querer trazer outras pessoas para o nosso lugar, né? Que elas não vão entender a gente. E aí, essa daqui, ó, é uma ilustração também muito conhecida, que eu fiz o meu personagem deitado aqui no espaço, e aqui tem outro que é meio que inalcançável, porque não tem acesso. E aí tem, talvez eu não tenha chegado aonde eu planejei, mas isso não me impede de aproveitar o lugar onde eu estou agora, porque eu não estava planejando fazer muitas das coisas que eu estava planejando nesse ano passado e eu tive que fazer por conta de estar trancado em casa. Eu tive que mudar vários planos. E aí eu aproveitei para alavancar minha carreira como ilustrador, aprender muita coisa e tudo mais, que não está nos meus planos ainda. Assim, eu tinha outros planos para 2020, eu pretendia me mudar, pretendia fazer umas outras coisas, mas foi o que rolou e aí nesse dia eu fiz essa ilustração aqui quando eu entendi o sentimento, sabe? É o que eu falo sobre, tipo, entender o sentimento. Eu entendi que o sentimento era esse, assim, de, tipo, aceitar que mudou o rolê, que eu vou ficar aqui mesmo preso e que vai demorar, e é isso, entendeu? Eu vou mostrar só mais uma, porque a gente já vai para as perguntas já já. Essa daqui foi, acho que a primeira ilustração que eu fiz para esse livro, talvez, não sei, mas ela é uma das primeiras mesmo que eu fiz. Algumas dores são necessárias. E aí, essa daqui, ela tem muita referência para quem é da minha idade, na época que Mertiolate ardia, né? E sim, algumas dores são necessárias. Aí, um coraçãozinho machucado e alguém lá passando o remedinho e ardia muito. E é isso, tudo faz parte daquele rolê que eu disse, ó. Pegar os elementos. A frase era, algumas dores são necessárias. E é isso. Eu poderia ter feito isso de várias formas, mas eu acessei um sentimento da nostalgia das pessoas, sabe? E do meu público, assim. Meu público basicamente tem a minha idade. A gente entende o que é isso aqui. A gente entende que isso aqui ardia e que, sabe? E eu entendi na hora que eu pensei assim, arde, tipo, necessário, tipo, algumas dores são necessárias. E aí, o que é que cura que arde, sabe? Eu pensei em passar álcool, sei lá, alguma coisa numa ferida, mas não, tinha que ser alguma coisa mais específica. E o Mertiolate tinha
esse bichinho aqui, esse cabinho aqui que era muito específico, sabe? Aí eu disse, vou fazer assim e vai funcionar. E realmente essa é uma arte que eu gosto muito, que as pessoas gostam muito, e eu sou muito, muito feliz por ela. E eu vou, na verdade, eu queria mostrar só aquela, mas eu vou mostrar essa daqui também, porque eu gosto muito dela. E ela é muito real. Essa daqui é a mais real de todas. Eu fiz um lírio com band-aid que diz assim: alguns dias existem apenas para serem contemplados. Não precisa ter nada grandioso. É só uma flor com band-aid. Tipo, não era para ser nada incrível, não era para ser um super desenho com montanhas e coisas e tudo mais. Era só um lírio com um band-aid e ele era suficiente, porque tem dias que são assim mesmo, eles só existem para existir mesmo e a gente contemplar e entender que tá bem, tá vivo e tem que seguir, e é isso. Eu gosto muito dessa ilustração. Vamos para as perguntas que eu. Deixa eu ver aqui. A pergunta número um é quanto tempo durou para. Deixa eu ver aqui, de certeza. Quanto tempo durou para finalizar o livro, desde a criação até o lançamento? Então, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu sabia que eu queria o livro como o livro ele tinha esse rolê de ser páginas avulsas, então eu sabia que eu queria 50 ilustrações minhas. Eram 50. Então eu tinha prontas umas 20, não, 20 não, 20 é muito. Eu tinha pronto, sei lá, umas 15, eu tinha pronto umas 15 que eu já tinha postado no Instagram e tal. E eu disse, tá, eu preciso fazer ainda mais um monte de outras ilustrações aí. E aí eu comecei a fazer o financiamento coletivo. Ao mesmo tempo que eu fiz o financiamento coletivo, eu ia fazendo outras ilustrações, ia postando no Instagram para ver a recepção das pessoas daquelas ilustrações. As ilustrações que eu mais me identifiquei e que tiveram mais alcance foram as que eu selecionei para o livro. Sendo que o livro tinha algumas ilustrações inéditas também. E aí foram umas 15 ilustrações inéditas que eu fiz durante o tempo. Mas, resumindo a pergunta, eu comecei a planejar o livro, foram 4 meses. Foram 4 meses quando eu decidi que ia fazer o livro e quando o livro ficou pronto, assim, sabe? Tipo, quando o livro ficou pronto, diagramado e pronto. Agora, tipo, teve todo o rolê da impressão e tal, que foi só funcionou, só aconteceu mesmo em dezembro, mas em novembro eu já estava com o livro pronto, fechado, mandando para a gráfica, sabe? Então foram 4 meses assim de intensos, 4 meses muito intensos, muito intenso, muito intenso. Eu mergulhei de verdade nesse livro, foi muito intenso. Só quem viveu sabe. A segunda pergunta, eu queria saber como é o processo criativo hoje, que tem uma produção tão autoral, ao fazer encomendas para outras pessoas. Alguma coisa mudou? Lembro que fez as capas das playlists de Juliette. Fiz as capas das playlists de Juliette, sim. E o meu processo para fazer encomenda mudou bastante. E continua sendo muito honesto. Eu só pego encomenda com alguém se eu entender aquilo que a pessoa quer falar, sabe? Eu fiz as capas da playlist de Juliette, foi extremamente fácil pra mim, porque eu me identifico 100% com Juliette, assim. Tirando o fato dela ser mulher, eu acho, e advogada, basicamente a vivência dela é a mesma que a minha, né? Ela é da minha cidade, sabe? Tipo, vai nos mesmos lugares que eu, come as mesmas coisas que eu, escuta as mesmas músicas que eu, então, tipo assim, foi muito fácil, foi muito natural fazer as capas das playlists de Juliette. Porque a gente tava falando sobre Nordeste, sobre João Pessoa, sobre coisa daqui, sabe? Então, o pessoal da equipe dela, que me contatou para fazer as capas da playlist de Juliette, das playlists de Juliette, era um amigo meu, que estava também na equipe. E aí, ele era ótimo. Eu dizia assim, eu tô em dúvida. Tá, teve uma capa de playlist que eu fiquei meio em dúvida porque eu não entendi direito, que era de música eletrônica, era tipo elegante, paraibaninha elegante, sabe? Era uma coisa que eu não entendi direito. Eu fiz, como é que eu vou fazer isso aqui? Sei lá,
pensando em fazer uma mesa de DJ com um cacto e tal, dançando. E aí o meu amigo disse, nossa, perfeito. Eles aprovavam assim muito fácil, sabe? É porque realmente, como eu disse, era um negócio muito natural. Aí eu, tipo, eu tinha a ideia, rabiscava. A gente tinha que ter muito cuidado com muitos elementos na ilustração, porque capa de playlist fica pequenininho, né? Aí a gente não queria que tivesse muita informação, queria que desse para aparecer bem o nome e aparecer também bem as coisas, assim, para ficar bem. A gente usou uma paleta de cores muito específica, que era a que já Juliette já usava no Instagram, então ficou tudo muito alinhadinho. Esse era o plano, sabe? Deixar tudo bem alinhadinho. Tem mais alguma pergunta? Sim, teve uma coisa nessa pergunta que eu acho que eu não respondi, que é assim, como é meu processo autoral hoje, que eu tenho, ou melhor, não, acho que eu já respondi, que é muito honesto mesmo, que eu não pego ilustração, não. Eu não pego ilustração se eu não me identificar com aquilo, entendeu? Não, não pego. Eu prefiro deixar para outras pessoas que pegam. Eu tenho muitos amigos ilustradores, então, se, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui. Se querem me contratar para falar sobre um assunto como, sei lá, Dia da Mulher. Eu não sou mulher. Eu tenho um monte de amiga ilustradora, sabe? Por que que eu vou fazer isso se eu tenho um monte de amiga ilustradora que entende como é ser mulher, que vive isso na pele, sabe? Que sabe o que vai dizer. Eu acho muito mais justo eu pegar aquilo e levar. Eu tô trazendo essa comparação, mas é para tudo, assim, sabe? Se eu não concordar ou se eu não experienciar aquilo, eu prefiro não fazer. Entendeu? Se eu não tiver segurança para fazer, eu prefiro passar para outra pessoa. Outra pergunta. Como busca motivação para continuar aprendendo e desenhando quando as coisas estão difíceis? Então, eu me entrego ao que eu quero fazer. Isso eu esqueci de falar anteriormente. Eu amo perguntas porque é isso. Abre para discussão. Eu esqueci de falar sobre isso. Eu me entrego ao que eu quero fazer, de verdade. Se eu quero dormir, eu vou dormir. Se eu quero comer, eu vou comer. Se eu quero jogar videogame, eu vou jogar videogame. Primeiro eu faço isso. Primeiro eu respeito o meu momento do que eu quero fazer naquela hora. Se eu puder fazer, né? Eu queria sair de casa, não posso, mas se eu posso fazer alguma daquelas coisas, eu faço, respeito a minha vontade. Depois eu volto para trabalhar e flui naturalmente. Tem uma coisinha que eu faço muito para me inspirar, para voltar, para me concentrar na ilustração, que é tomar café e ouvir música. Eu faço muita playlist. Eu gosto muito de playlist calminha para desenhar. E eu vivo fazendo playlist, disponibilizando inclusive no Instagram para o povo que me segue, para quem gosta de uma musiquinha calminha também para desenhar. Aí eu volto a playlist, faço um cafezinho, tomo ali escutando aquela música, daqui a pouco o desenho sai. E tem dia que tá engatado, tem dia que tá um nó, não sai, não sai, não sai. Depois que eu faço isso, juro a vocês, funciona, porque é uma coisa que eu gosto. Agora tem que ser uma coisa que vocês gostam, porque não é todo mundo que vai tomar café, escutar música e vai sair por aí desenhando, né? Temos mais perguntas. Deixa eu ver. Querem falar mais alguma coisa? Vou agora aqui dando. Hum, Amigo, explica mais ou menos como é esse processo de encaminhar algo para a gráfica e os processos que ocorrem durante esse ciclo de lançamento. Então, o meu processo foi sozinho, né? Eu não tive uma editora. Meu livro foi lançado, como eu disse, por financiamento coletivo. Como eu sou
designer gráfico, eu já tenho experiência com tudo, de como fechar arquivo e tudo mais. Eu já fui mais, tipo, eu tinha algumas dúvidas com relação a algumas coisinhas só. E aí eu fui lá na gráfica, levei o livro e tudo mais, e o moço lá da gráfica me ajudou a fechar algumas coisas. Mas a maior parte foi super tranquilo assim. Tem aquelas coisinhas básicas, né? De levar em. Não levar em RGB, né? Levar em CMYK, lembrar da margem de corte, essas coisas, mas assim, tudo isso depende muito da gráfica e você tem que ir lá. Se você não é designer gráfico, se você não entende disso, você tem que levar o seu designer gráfico lá diretamente. Eu acho que facilita muita coisa. Levar a pessoa que vai diagramar o livro, que vai fazer as coisas lá diretamente na gráfica para conversar com o pessoal da gráfica. Porque tem gráfica que manda a faca de corte para mostrar como é, tem gráfica que não manda, tem gráfica que bota um monte de dificuldade, tem gráfica que não bota. É muito pessoal, mas as coisas básicas são essas. Levar em CMYK, né? Importante, em alta qualidade também. Ter margem de corte, né? A margem de segurança para não entrar na sua arte, a faca de corte. E se você não tem domínio sobre isso, você levar o seu designer gráfico ou sua designer gráfico lá na gráfica para conversar diretamente com as pessoas que trabalham lá. Porque isso vai facilitar a conversa, sabe? Porque existe muito. Para agilizar tudo, sem ficar indo lá mesmo, sabe? Durante a pandemia foi bem complicado, porque eu tentava resolver tudo por telefone e tive muita dificuldade. Aí, no dia que eu me arretava e eu ia lá, eu pegava, botava uma máscara e vou lá. Hoje eu vou lá. Aí eu ia lá, chegava lá, falava com as pessoas, no instante resolvia. Porque vinha botar dificuldade, por isso que eu digo, levar o designer gráfico. Vinha botar dificuldade na questão do arquivo, tá, me diga aí onde é que o arquivo está errado, porque a gente já resolve agora. Me diga onde é que está errado tudo, porque a gente vai. Então, teve dia que eu cheguei lá com os arquivos do livro, sentei do lado do moço da gráfica e a gente terminou. Pronto, foi no dia, nesse dia terminou tudo, porque eu disse, não, eu só vou sair daqui quando a gente resolver. Porque ficava nesse vai, não vai, e um monte de gente esperando o livro. Tipo, um monte de gente comprou o livro na pré-venda, eu preciso entregar, então vamos lá, moço, tem que fazer. Eu já paguei a vista, pelo amor de Deus. Sabe? É isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Hum, gente, é isso, Vanessa. Eu tô vendo aqui no chat agora, Vanessa, meu Deus, você é maravilhoso. É mulher fazer o quê? Tipo, se deixar, o povo fica com esse negócio de, ah, não, tem que ajeitar o arquivo, não sei o quê. Pô, vamos, já tô aqui, vamos ajeitar agora. Você não tá no trabalho, eu também tô trabalhando. Bora trabalhar aqui junto agora e fazer isso porque tem que rodar. Tem que ser assim. E com gráfico online é a mesma coisa. Se bobear, eu tô lá no chat o dia todo da gráfico online para resolver tudo. Eu sou assim. Além de ser muito criterioso com a qualidade do produto que eu coloco na internet, eu sou criterioso com a qualidade do produto que eu entrego para os meus clientes e também com o tempo que eu vou entregar isso. Porque quando eu compro uma coisa, eu quero que chegue logo. Então, eu quero entregar para as pessoas o melhor, o mais rápido possível, entendeu? Tem alguém fazendo mais uma pergunta. Como você desenvolveu melhor o seu traço? Trindade. Além da prática. Como eu desenvolvi melhor além da prática? Eu fico procurando além de prática aqui e não consigo pensar, mas. Porque é prática, mas eu não vou limitar vocês a fazer desenhos
Não façam desenhos, não se limitem a fazer desenhos de coisas. Não se limitem a fazer desenhos de plantas, de vasos, de espelhos, de coisas. Vocês peguem um papel ou peguem uma mesa digitalizadora, onde quer que vocês prefiram trabalhar, e saiam fazendo risco assim, ó, de cima até embaixo. Isso vai fazer você ter prática de fazer linha reta. Vão fazendo círculos, sabe? Vão fazendo espiral, assim. Vão fazendo várias coisas assim. Tem vários exercícios desses. Vários. Na internet tem vários exercícios desses para vocês fazerem. Hoje em dia tem, tipo, muita ferramenta que ajuda nessa questão. Só que não é a mesma coisa de você ter o domínio. Porque você ter o domínio, você consegue não se limitar à sua ferramenta, porque quando você vai desenhar no papelzinho, você não tem a ferramenta. E aí tem muita coisa que você consegue fazer, como o Lívia está perguntando, você desenha direto no papel, no digital, ou direto no digital. Entre uma mesinha de papel e uma caneta, o que flui melhor. Enfim, estou trabalhando demais. Muito obrigada, Lívia. É o que eu ia dizer agora, exatamente. Tipo assim, tem coisa que você consegue fazer direto no digital. Massa. Ótimo. Perfeito, porque é muito mais rápido, o prato já tá ali, né? Já tipo assim, basicamente macarrão instantâneo. Fez ali, já tá pronto para postar. E é isso. Para quem trabalha com rede social, isso é incrível. Mas tem coisa que tem que ir pro papel. E se você for começar uma coisa no papel, não adianta você ficar tipo, só usando ferramenta. Ferramenta ajuda. Ferramenta ajuda muito. Eu não estou dizendo que ferramenta não ajuda muito, é ótimo. Só que é bom ter o domínio no papel também. Então façam atividadezinhas na ferramenta direto. Você usa na mesa digitalizadora e também no papel para você ter o domínio de tudo, porque para não ser pego desprevenido por nada. É isso. Porque um dia você pode estar sem papel e caneta, um dia você pode estar sem uma mesa digitalizadora, entendeu? E aí você precisa de um ou de outro, e aí, vai fazer o quê? É isso. Gente, eu vou encerrar por aqui. Vocês sabem, a minha rede social é @iorguti. Podem me perguntar o que vocês quiserem. Eu sou super. Nossa, eu respondo todo mundo. Respondo todo mundo. Não tem esse negócio de barreira. Eu tenho para que ter isso. Eu construí um lugar muito incrível no meu Instagram, que é onde a gente conversa muito sobre arte, sobre política e sobre muita coisa. E sobre café também. Então, quem quiser me procurar para tirar alguma dúvida, não só sobre processo criativo, mas também sobre fechamento de arquivos, sobre questão de gráfica, sobre fornecedor também. Eu não me importo de passar fornecedor para ninguém. Estou super tranquilo. É sobre isso. Um beijo, muito obrigado por terem me acompanhado. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de ter dividido com vocês esse processo criativo, que para mim é tão especial e tão importante, e ele foi conquistado a muita dor e sofrimento, mas também há muita coisa boa. Então, eu espero que vocês aproveitem um pouco do que eu falei aqui e quero ver também os trabalhos de vocês. Podem me mandar também, eu vou adorar ver. Um beijo e se cuidem.